direto ao assunto, mais um problema, direto ao assunto, um problema de física a resolver. Aqui temos um circuito um tanto quanto complexo. É um circuito elétrico com 3 resistências, 2 das quais estão em paralelo. Estamos a falar desta aqui de 3, estava a falar desta de 6, estão em paralelo, e depois em série com uma de 8 ohms. Tem 2 fontes, 2 baterias, pilhas de 12 volts e a outra de 30 volts. O enunciado diz: calcule a potência dissipada em cada resistor. Bem, tendo aqui a tensão, né, as 2 tensões, e tendo cada resistor, falta-nos calcular o que nos dá potência tendo voltagem e resistência, ou concretamente tendo resistência neste caso. Nós sabemos que existe a equação da potência elétrica, que é nos dada por esta equação aqui, P igual a, eu chamo ela de PIR aos alunos, P igual a I ao quadrado multiplicado por R, a resistência. Então, o que vamos fazer aqui? Vamos calcular, então, a corrente que atravessa cada um dos resistores. Para isso, vamos aplicar a lei de Kirchhoff. Concretamente, a primeira lei, depois passaremos também para a segunda lei de Kirchhoff, ou Kirchhoff, dependendo de se é anglófono ou lusófono. Mas aqui estamos a falar da lusofonia, portanto, vamos usar Kirchhoff para resolver esse nosso problema. Ok, o que estipula a primeira lei de Kirchhoff? A primeira lei de Kirchhoff diz que a soma do que entra em termos de corrente é chamada também primeira lei da corrente. A soma do que entra será igual ao somatório daquilo que sai em termos de corrente, não é? E, para tal, vamos estipular as nossas correntes. E vale a pena dizer que, ao selecionar a direção da corrente, não devemos nos preocupar, especialmente por casos em que realmente não desconhecemos, né, o sentido da corrente. Se for que escolhemos o sentido errado, a nossa resposta simplesmente estará negativa, não é? Vai ser negativa em vez de positiva. Aí vamos saber que escolhemos mal. Mas aqui está óbvio que nesta bateria de 30 volts seria lógico deliberar que a corrente convencional, não é esta, sobe. Portanto, vamos chamar ela de corrente número 1. E aqui, no lado da bateria de 12 volts, podemos escolher também o sentido convencional da corrente. Portanto, à esquerda, e vamos chamar esta de I2. E por fim, podemos considerar esta I3. Outro aspecto a salientar, I3, vamos escolher que está a descer. Outro aspecto a salientar aqui é que é bom trabalhar em termos de malha e nós, quando vamos aplicar a lei de Kirchhoff. De facto, isto é um nó, que é uma conexão, e o nó conserva a corrente, né? Segundo a lei da física, lei de Kirchhoff, ele conserva. Isso significa que tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai, conforme diz a lei do Kirchhoff. Então, é isso que vamos fazer. O que entra neste nó A, considerando o nó A para a primeira lei? Bem, o que entra aqui é a corrente I1, entra no nó A. O que mais entra? Mais a corrente I2, vemos que está a entrar no nó A também, e não há mais nenhuma corrente a entrar no nó A. Pelo contrário, temos isto tudo sendo igual ao que sai. O que sai aqui, nós escolhemos a corrente I3, temos que ela sai do nó A. Mais uma vez dizer que se escolhemos mal, simplesmente I3 será negativo. Não vai estragar assim os nossos cálculos. Não é drástico. Simplesmente já foi uma questão de intuição. Agora, vamos trabalhar com malhas. Para a segunda lei. Esta é a primeira lei de Kirchhoff. Agora vamos passar para a segunda lei deste bem conceituado físico alemão. Segunda lei de Kirchhoff, que chama-se a lei das voltagens, né? Da tensão elétrica. O que diz? Ela estipula que o somatório daquilo que é as forças eletromotrizes, as baterias, o que dá a voltagem, vai ser igual ao somatório de PDS, fontes de consumo da mesma tensão, não é PDS em inglês, Potential Different Sources, né? Fontes, isso são resistências, lâmpadas, tudo que tem resistência que consome a voltagem. Então, aqui já é mais interessante, aqui trabalhamos com malhas. Portanto, vamos ter aqui a malha 1 e a malha 2. E conforme escolhemos o sentido da nossa corrente, vamos mostrar aqui, esta corrente é no sentido horário e esta sentido anti-horário. Então, malha 1, malha 2. Portanto, aqui temos que trabalhar com malha. Vamos dizer malha 1
E voltar a lembrar aqui, esta equação é a nossa equação número 1. É muito bom pôr essas etiquetas, nos ajuda mesmo a ter lógica no nosso trabalho. Então, na malha 1, aqui, quais são as fontes de diferença de potencial e tensão? Temos aqui uma pilha de 30 volts. Até agora é a única fonte que estamos a ver. Vai ser igual aos consumidores da tensão. Aqui temos primeiro o resistor de 8 ohms. Mas agora lembramos rapidamente da lei de Ohm, não é? Nossa voltagem vai ser igual a corrente multiplicado, intensidade da corrente multiplicado pela resistência. Portanto, aqui vamos escrever este, que é para igualar-se a 30 volts, não é? Então, temos aqui 8 ohms, significa que temos 8 por corrente. Qual é a corrente aqui? I1. 8 por I1. E na mesma malha, o que mais temos que consome a bateria? Temos aqui o resistor de 3. Portanto, teremos aqui 3. Trabalha com corrente I3. E aqui, amigos, temos a nossa segunda equação. Passamos rapidamente, direto ao assunto, malha 2. Na malha 2, qual é a fonte de IMF? Qual é a fonte de EMF, ou fonte de eletromotriz, fonte de tensão, fonte de voltagem? 12 volts. Tá? Temos aqui uma pilha de 12 volts, não temos outra. Não há outra fonte. Agora, quais são os elementos que consomem voltagem aqui? Bem, podemos começar com este resistor de 6 ohms. 6 ohms pela corrente 2. Mais este mesmo resistor que afeta a malha 1 de 3 ohms pela corrente 3. E aí chegamos à nossa terceira equação para este problema. Bem, temos 3 equações, temos I1, I2 e I3. 3 desconhecidos. A lei da álgebra diz que com 3 equações é possível resolver 3 variáveis, não é? Então, vamos aqui pegar essas equações. Inclusive a equação número 1, devemos tê-la em algum sítio aqui conveniente. Vamos pegá-la aqui. Primeira equação. Vamos colá-la aqui. Isso. 3 equações, 3 variáveis. Então, qual é o procedimento? Aqui podemos usar várias técnicas da álgebra, não é? Temos a técnica da substituição, da eliminação. Eu, na verdade, não sou tão craque na matemática, mas vamos usar o método mais fácil. Se pensarmos aqui na equação número 1, temos aqui que I3 vai ser igual a I1 mais I2. Podemos querer eliminar um desses aqui. Eu, na verdade, não estou a gostar do I2. Gostei do I3, parece que há muita semelhança na equação 2 e 3. O I1 não tem nenhum problema, mas o I2 parece estar um pouco fora deste arranjo. O que podemos fazer para eliminar o I2? Bem, podemos igualar o I2 na equação 1. A partir da equação 1, podemos igualar o I2. É isso mesmo. I2 vai ser igual a I3 menos I1. E substituir na terceira equação, que é para eliminar, simplificar neste caso. Então será I, em vez de I2, será 6I3 menos I1 mais 3I3. Então aqui estamos a criar uma nova versão da segunda equação. 6I3 menos 6I1 mais 3I3. Isso aqui que nos dá 6I3 mais 3I3. Temos aqui 9I3, aqui ainda é igual a 12, menos 6I1. Aqui já temos uma versão mais modificada, não é? Da equação 3. Olhando agora para a equação 3 e voltando assim, nossa olhada para a equação número 2. Então temos I1 mais I3 e na equação 2 também temos I3 menos I1. São parecidas as equações, já dá para trabalhar de uma forma mais agradável. Então, passaremos aqui as duas equações para analisarmos o que pode ser feito de imediato para resolver. Aqui, na verdade, vamos usar o método de eliminação de variável e trabalhar uma por cada vez. Então, temos aqui 12. Eu gosto de colocar eles alinhadamente. Então, temos 8I1 em cima, aqui temos menos 6I1. Então, vamos pôr aqui menos 6I1. Isso nos ajuda a ver exatamente o que pode ser feito. Aqui temos 9I3. 9I3. Então, duas equações, duas variáveis neste momento. O que vamos fazer?
Passemos para cá. Questões de espaço, vamos lá. 30. Agora, ok. Eu gostaria que eliminássemos primeiro I3. Que tal? Para tal, vamos multiplicar esta equação por 3, que é para I3 ser 9. Vamos logo fazer isto aqui deste lado. 90 volts, né? Passa para 3, 24. E aqui estamos a multiplicar a equação número, esta primeira, número 2, neste caso. Multiplicamos ela por 3. Não muda a equação, simplesmente enche ela de um pouco com ar, né? Mas não muda o sentido, nem o significado. Então tudo é como se estivéssemos a soprar na equação. Esta continua 6i1 mais 9i3. Fica claro agora que, tendo 9 e 3 em ambas as equações, podemos subtrair uma equação da outra. Isto também é matematicamente válido. Aqui 90 menos 12, vamos ter 78 volts. Vão ser igual a 24 menos 6. Temos claramente 30 e 1. E aqui, menos, conseguimos eliminar essa variável. Daí, rapidamente, já temos que I1 vai ser igual a 78 volts, a dividir por 30 ohms. Isso vai nos dar uma corrente de quanto? Vamos ver. 78 que divide 30 ohms. Vai nos dar uma corrente de 2,6 amperes. Então, isto é o nosso resistor I1. Qual é que passa I1? É o nosso resistor de 8 ohms. Vamos copiar este circuito aqui. Ele precisa nos acompanhar um pouco para nos guiar. Até certo ponto, se diminuirmos um pouco, ganhamos mais espaço. O espaço é precioso aqui. Ok. Muito bem. Agora temos a corrente I1. Que tal? Voltamos a fazer o mesmo que fizemos entre a equação 2 e 3. Vamos voltar a fazer o mesmo aqui. Multiplicamos por 3. Agora queremos eliminar I1 para resolver por I3. Temos 8 aqui, I1. Temos 6, I1. Ok. Quem está a ver comigo talvez esteja a ver o 24 aqui, que é o fator comum, não é? Então, diremos agora, passamos a eliminar, vamos eliminar esse 3 aqui para não criar confusão. Aliás, não, permanece o 3. Por quê? Porque queremos realmente multiplicar o 8 por 3 para ser 24. Simplesmente aqui vamos multiplicar por 4 para que seja também 24. Então teremos 3 por 30, 90, e continua 90 volts, igual a 24 e 1 mais 9 e 3. Isso. O que dizer daqui? Aqui multiplicamos por 4, 12 fica 48. 6 passa para menos, porque aqui tem um negativo, menos 24 e 1, mais o 9 por 4, 18 mais 18, 36 e 3. Agora, aqui, família, fica claro que, visto que o I1 geralmente já é negativo, podemos somar essas duas equações. E teremos 138. Estamos a somar aqui, vai se eliminar porque é negativo mais positivo. E ficaremos com 9 mais 36, que dá 45 e 3. Daí, já sabemos resolver I3, que é 138 volts, a dividir por 45 ohms. Isso vai nos dar 138 dividido por 45 ohms. Nos dá 3. Lápis aqui escorregou. 3,6 ohms. Portanto, temos temos as correntes I1, a intensidade da corrente I1 e I3. Agora, lembramos que fizemos uma modificação onde I2 vai ser igual a I3 menos I1. Bem, podemos aplicar isso para encontrar a terceira corrente. Talvez colar isto aqui. Então, I2 será, portanto, I2 será igual a I3, 3,6 menos I1, 2,6 amperes. Isso deverá nos dar 4,
Ok, 0,4,7 amperes. 47. 0,47 amperes. Mas o que nós queremos? Nós queremos potência em cada resistor. Então, agora fazemos o uso do nosso desenho, que mais uma vez vou arrastar aqui um pouco para cá. Fazemos o uso do nosso desenho aqui, nosso esboço, nosso circuito. Então, vamos chamar aqui potência para o resistor 8. Vai ser igual a intensidade da corrente, neste caso corrente 1 ao quadrado, pelo próprio resistor 8. O que isso nos dá? Isso vai nos dar que a corrente que encontramos para I1 foi de 2,6 tudo ao quadrado, a resistência 8 ohms. Isso vai nos dar uma potência de quanto? 2,6 ao quadrado por 8 ohms nos deu uma potência de 54,1 watts. Portanto, essa é a potência que passa no resistor. Passamos para o resistor de 6 ohms. Potência do resistor de 6 ohms vai ser a corrente 2, que é a que atravessa esse resistor ao quadrado, pelo R6, pelo próprio resistor de 6 ohms. A corrente 2, acabamos de calculá-la aqui, 0,47, tudo ao quadrado, multiplicando pela corrente que passa, I2 foi achado, aliás, a resistência é de 6 ohms. Então, calculando isso, temos 0,47 ao quadrado por 6. Isso nos dá uma potência de 1,33 watts. Arredondei, na verdade. Agora, a potência que atravessa o resistor 3 também será igual à corrente que atravessa este resistor, que é I3 ao quadrado, pela resistência 3. O que isso nos dá? Será a corrente 3, achamos que era de 3,6 ao quadrado, com o próprio resistor de 3 ohms. Isso o que nos dá? Isso vai nos dar 3,06 ao quadrado, multiplicado por 3 ohms de resistor. Isso nos dá uma potência de 28,1 watts. Portanto, aqui já temos a resposta final. Calcular a potência dissipada em cada resistor. Consistiu em usarmos a primeira e a segunda lei de Kirchhoff, não é? Somar as correntes, depois somar também as fontes de tensão para cada malha. Aqui tivemos duas malhas, né? Já que temos dois nós, apareceram duas malhas. E ficamos com um sistema de três equações, três variáveis, já era possível resolver. E salientar que existem alguns que são tão bons em matemática que resolvem esse sistema de três equações, talvez usando uma matriz, salvo erro, né? Talvez isso aplique mais para equações quadráticas, funções quadráticas, mas é possível resolver. O importante aqui é conhecer as leis, a primeira, a segunda, a terceira lei, e claro, não se esquecer também da lei de Ohm, que foi instrumental aqui para somar as potências, né? Ou os consumidores de potência. E aplicamos também a lei da potência, esta lei aqui. Me parece também a lei de Ohm para a potência. E concretamente a questão da... Como é que se chama? É bom lembrar desses termos. Chama-se o efeito Joule. O efeito Joule da corrente elétrica. Lembramos que o efeito Joule da corrente elétrica fala da potência dissipada, não é? Em formato de energia calórica num circuito. Isso é muito importante para fabrico de ferros de engomar, aquecedores e por aí em diante. Então, amigos, foi mais um problema direto ao assunto. Esperamos ver-vos num outro problema. Por favor, se tiver algum comentário, sinta-se à vontade de usar o nosso e-mail, fisicadireitoaoassunto@gmail, ou deixar um comentário, um like, partilhar, subscribe, todo esse processo do YouTube para que o nosso canal continue a crescer. Muito obrigado.